Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila, de Geografia, do Colégio Liceu. Vamos iniciar mais uma aula tratando aí sobre o percurso 8, a representação gráfica do relevo. Então, vamos iniciar aqui, vamos para o nosso primeiro slide, que trata sobre o relevo da Terra. Então, assim, sabemos aí, pessoal, que a Terra, né, toda a superfície da Terra, ela não é lisa como uma casca de ovo. Muito pelo contrário, ela apresenta grandes desigualdades e também apresenta grandes aspectos. Como a gente pode visualizar aqui nessa imagem que tem aqui no slide, nós temos aí a representação, né, de planaltos, de planícies, de depressão, montanha, tá bom? Essa desigualdade aí de formas existentes, né, no planeta Terra, né, em toda a superfície terrestre, recebeu o nome aí de relevo. Então, nós podemos representar graficamente, né, o relevo de muitos modos, ou também aí utilizando diversas técnicas. Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro aqui nessa representação que nós temos essa imagem, né? O primeiro aqui é planície. O que é importante ser dito aí sobre as planícies, que são áreas que geralmente elas são mais planas, né? Formada aqui pelo depósito de sedimentos vindo de terrenos mais elevados, né? Como a gente pode observar aqui nessa imagem. Embora os processos aí de erosão, né, atuem sobre as planícies, essa área recebe mais sedimentos do que se perde. Então, devido a esses sedimentos, né, que vão caindo aqui dessas áreas mais altas, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ela vai tendo aí, ela vai sendo um depósito, vamos dizer assim, né, de sedimentos. Então, assim, a maior parte aí das planícies forma-se pelo depósito desses sedimentos que são trazidos pelos rios, né, ao longo aí de milhões de anos, né? Por sua forma mais plana e pela sua fertilidade, né, de seus solos aí desde a antiguidade, essas áreas de planície têm sido densamente ocupadas, tá bom? Então, agora nós vamos seguir aqui para o nosso próximo, que são os planaltos, tá bom? Os planaltos são áreas de platô, até mesmo aqui pela imagem você pode observar que são regiões mais altas, né, mais onduladas, né, do que áreas aqui ao seu redor. Ao contrário aí das planícies, né, os processos mais erosivos nos planaltos, eles são mais importantes do que o processo aí de sedimentação, porque isso significa que nas áreas de planalto, o processo de erosão supera o de acumulação de sedimentos, tá bom? Aqui nós vamos ter o nosso próximo aqui, que são as depressões. Pela imagem aí vocês estão visualizando que nós temos a depressão absoluta e a depressão relativa. Então, assim, as depressões, né, são áreas mais baixas do que o nível do mar, ou até mesmo aí relacionadas às unidades de relevo que estão próximas, né? São formadas aí por falhas tectônicas ou também por um processo de erosão. Então, a primeira aqui, que é a depressão absoluta, tá bom? Um ponto importante aqui, uma dica que eu posso dar para vocês, ó, pegue esse absoluta, significa aí que estão em um nível inferior ao do mar. Então, você pode pegar esse AB aqui como até mesmo uma dica, né, de estudo, para vocês não confundirem absoluta com relativa. Então, a B está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa seria, né, quando estão em níveis superiores aí, acima do nível do mar, tá bom? É uma dica para tentar ajudar vocês, para não confundir, tá bom? Então, aqui, nós temos agora as montanhas, aqui onde eu estou passando o cursor aqui, nós temos as montanhas, que as cadeias montanhosas são as maiores aí, né, de elevações da superfície terrestre, tá bom? Lembrando que um conjunto, né, de montanhas nós chamamos de cordilheira. Nós temos, então, aqui a Cordilheira dos Andes, que passa ali desde o Chile, passando também pelo Peru, tá bom? Aqui na América do Sul. Lá na Ásia tem a Cordilheira do Himalaia também, que é muito conhecida. Então, assim, é mais a nível de conhecimento para vocês. Nós vamos ter um percurso mais à frente, nós vamos detalhar melhor, né, todas essas formas de relevo, a sua importância, os agentes modificadores do relevo, né, tem os agentes internos, agentes externos, que vão modificando esse relevo aí com o passar do tempo, tá bom? Então, vamos seguir aqui agora para o nosso próximo slide, que trata sobre a representação do relevo.
Então, aí fica uma pergunta para vocês, né? Como podemos representar graficamente o relevo? O relevo, ele pode ser representado aí de diversas formas, com curva de nível, bloco diagrama, perfil topográfico, tá bom? O uso das cores também nos mapas, principalmente os mapas físicos, né? Quando a gente trata da geografia física, quando vai tratar do relevo, também seria aí uma forma de representação gráfica desse relevo, tá bom? Vamos seguir agora aqui para esse slide que trata sobre as curvas de nível, tá bom? Nós temos aqui uma representação, ó, da imagem, mostrando para vocês aí sobre a curva de nível, que elas são muito utilizadas aí para estar representando os relevos, tá bom? Principalmente aí para representar essas feições que nós temos no relevo terrestre. Então, vamos lá. Em cartografia, as curvas de nível são a representação aí desse relevo, né? São muito produzidas através aí dessas linhas imaginárias, como vocês estão podendo observar aí através dessa imagem. Então, assim, o emprego das técnicas da curva de nível, ele é recomendado aí em áreas com escala grande, ou seja, né, em áreas pequenas em que o nível de detalhamento costuma ser maior. Aí, assim, nós podemos observar o seguinte, que ter a área, né, de uma vertente sendo representada, separando aí as altitudes ordenadamente, de forma com que cada altitude represente aí uma linha do mapa. Como vocês podem observar aqui, tem uma representação, né, de um perfil topográfico em curva de nível. Repare aqui no mapa acima, nesse que eu estou passando aqui o cursor para vocês, que quanto mais afastados das curvas de nível, menor é a declividade, isto é, menos íngreme é esse terreno. Ao contrário, quanto mais próximas curvas, né, aqui, ó, quanto mais próximos as curvas, maior é a declividade desse local. Outra consideração necessária aí é o fato de que todos os pontos localizados sobre uma mesma linha possuem uma igualdade, né, aí dentro da altitude. Então, apresentam uma igual altitude, tá bom? Sendo essa aí uma das maiores importâncias dessa técnica de representação gráfica. O valor dessa altitude é sempre tomado aí em relação ao nível do mar. Então, parte aqui do princípio relacionado ao nível do mar, né? E é representado pela numeração que vocês estão visualizando aqui nessa imagem, tá bom? E essa numeração, geralmente, ela vai ser representada aí nessa imagem em metros, ok? Então, vamos agora seguir aqui para o nosso próximo slide, que trata aí sobre o uso das cores. Então, vocês estão podendo visualizar aqui um mapa que trata aí para vocês sobre o Brasil, altitude e profundidade oceânicas, tá? Então, aqui vai mostrando a divisão aqui do nosso país conforme o relevo. Então, pelas cores, né, através até mesmo aqui da legenda, a gente consegue observar aí a questão de altitude, onde tem baixa, aqui na região de planície, a região de altas latitude, onde tem baixa aqui na região de planície, aqui nas regiões de alta latitude, né, onde se prevalece mais aí a região de planalto, tá bom? Então, assim, para facilitar aí a interpretação, né, das curvas de nível, muitas das vezes usam-se cores para estar representando as várias altitudes aí desse relevo. Então, assim, essas cores, elas obedecem padrões internacionais, tá bom? Até mesmo para facilitar essa questão aí de uma padronização dos mapas, porque aí quando você for para um outro país, você consegue identificar que tipo de mapa é aquele dali, a questão da altitude, para você não ter aquela diferença de um país, né, para outro, não seria interessante essa diferença. Por isso é importante essa padronização internacional, tá bom? Então, assim, o que acontece, meninos? Essas cores obedecem, então, aí esses padrões internacionais, porque segundo determinada sequência, das cores claras às mais escuras, né, por convenções aí, as cores claras representam menores altitudes, e as escuras
representam aí as maiores altitudes. Então, por isso que é importante essa padronização internacional. Então, assim, vamos observar aqui esse mapa aqui, né, da figura 41, lembrando que esse mapa eu tirei do livro de vocês, tá bom? Caso vocês queiram acompanhar também. Cada uma aí das cores corresponde aí um intervalo de altitude diferente. Então, aqui na figura 41, por exemplo, a cor verde representa terra em altitudes, compreendida entre 0 e 100 metros. E as cores marrons aqui, mais escuras, representam aí as áreas superiores a 1.200 metros, tá bom? Então, as cores mais claras representam as baixas altitudes e as cores mais escuras representam as áreas mais altas, tá bom? Agora vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, que trata aí sobre o perfil topográfico, o relevo em detalhes. Então, vamos entender qual a importância aí desse perfil topográfico, né? Então, nós vamos entender aqui qual a importância desse perfil topográfico. Quando se tratam aí da questão das curvas de nível, né, e vão traçar essas curvas de nível de um determinado espaço natural ou até mesmo aí geográfico, obtém-se então a compreensão do relevo desse espaço. Porém, assim, em alguns casos é preciso observar detalhadamente a variação das altitudes desse relevo. Para isso, né, pessoal, deve traçar com base nas curvas de nível e da escala de um mapa topográfico. Então, assim, um perfil topográfico que mostra, né, um corte da superfície terrestre, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ó, do perfil, né, da linha A até a linha B, né, como tem aqui na figura 42, que também é do livro de vocês. O perfil topográfico é um gráfico no qual o eixo vertical, aqui, ó, o eixo vertical, apresenta as altitudes e o eixo horizontal, a extensão aí do corte relacionado. Então, aqui, ó, os eixos vertical e aqui nós temos os eixos horizontais, tá bom? Com as curvas de nível dos morros aí do Pão de Açúcar, né, que é o que está sendo representado aqui para vocês nessa imagem, e também da Urca, né, que já foi no Rio de Janeiro, com certeza deve estar recordando aqui dessa imagem, né, onde tem aqui o bondinho. Pode-se representar aí o perfil topográfico, né, dos trechos A até o trecho B. Repare que quando o relevo é muito inclinado, que é o caso aqui do Pão de Açúcar e do Morro da Urca, as curvas de nível estão muito próximas, né, estão aqui muito próximas uma das outras. Então, assim, a gente consegue observar que é o caso aqui que ocorre entre Pão de Açúcar e o Morro da Urca, tá bom? Então, assim, lembrando aí, né, para nível só mesmo aí de curiosidade, então, assim, o Morro do Pão de Açúcar e o da Urca ficam localizados ali na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, da Praia Vermelha, parte aí os bondinhos que levam aí os visitantes para o Morro da Urca, ok? Então, agora nós vamos seguir aqui mais em frente para o nosso próximo slide, que trata sobre o bloco diagrama, tá? O que seria, então, aí o bloco diagrama? Então, é uma representação gráfica também, né, de um relevo, que ela é elaborada em perspectiva que mostra determinada parte da superfície terrestre nas 3 dimensões. Então, ela vai mostrar tanto aqui, ó, vamos observar aqui, ó, tanto de comprimento, largura e também de altura, tá? O bloco diagrama, pessoal, então é mais uma representação gráfica aí que nós temos do relevo. Então, assim, é uma representação gráfica elaborada aí na perspectiva que mostra determinada área da superfície terrestre. Então, assim, ela vai ser representada em 3 dimensões, desde o seu comprimento, da largura e também aí da altura. Essa técnica ela é usada não apenas aí para estar representando o relevo de uma área, mas também ele pode estar representando a hidrografia, né? Quando vai mostrar ali o curso de um rio, se utiliza muito aí a questão dos blocos de diagrama, né? A geleira, os tipos de rochas. Então, a gente observa que ela não serve somente para estar representando o relevo, ela pode também representar outros pontos aí dentro da superfície terrestre, ok? Então, assim, a elaboração aí de um bloco diagrama baseia-se em mapas, né, da área em que se deseja representar
e tem ali a vantagem, né, de se reproduzir com fidelidade esse aspecto aí mais real da área que estejam aí, esses estudiosos estejam querendo demonstrar. Então, assim, atualmente, né, também devido aí ao avanço da tecnologia, né, então, assim, os recursos tecnológicos têm contribuído muito para a representação aí desse tipo de bloco diagrama, né? Então, para a representação do relevo aqui, nesse formato aqui do bloco diagrama. Então, assim, por meio dessa técnica aqui, torna-se mais fácil a compreensão do relevo aí por parte até mesmo daquelas pessoas que não são estudiosas aí nesse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, vamos concluindo a nossa aula do percurso 8. Eu espero, né, ter contribuído com vocês, né, ter trago aí mais conhecimento, né, geográfico para a vida de vocês. Continuem estudando, não deixem de estudar, é muito importante, né, fazer a leitura do percurso, fazer as anotações, anotar os conceitos, pesquise também, caso você tenha alguma dúvida, né, de alguma palavra. E no mais é isso, não deixem de fazer as atividades, tanto as atividades do fim do percurso, como também as atividades que estão sendo postadas aí para vocês no portal do Colégio Liceu, tá bom? Então, no mais é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau, até mais.